Bem-vindos ao canal Reino dos Escolhidos. Hoje vamos falar sobre algo profundo e essencial para a nossa caminhada com Deus. Será que Ele está falando com você e você não percebe? Muitas vezes buscamos respostas, oramos e esperamos um sinal, mas nem sempre reconhecemos quando Deus já está falando conosco. No vídeo de hoje, vou te mostrar 7 sinais claros de que Deus está tentando se comunicar com você. Fique até o final, porque o último sinal é um dos mais importantes. Se você quer aprender mais sobre a voz de Deus, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Os 7 sinais. 1. A palavra de Deus fala diretamente ao seu coração. A palavra de Deus é um meio poderoso pelo qual Ele se comunica conosco. Em muitos momentos da nossa vida, a busca por respostas e direção pode nos levar a orações sinceras, mas frequentemente esquecemos que Deus já está falando conosco por meio das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva e ativa, como nos ensina Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando lemos a Bíblia, podemos experimentar uma conexão direta com Deus, uma experiência que vai além do simples entendimento intelectual. Ela é capaz de tocar nosso coração de maneira profunda e pessoal. Muitas vezes, Deus nos responde através de versículos que parecem exatamente feitos para a nossa situação. Pode ser que você esteja enfrentando um desafio específico e, ao abrir a Bíblia, se depare com um versículo que traz conforto, direção ou até mesmo uma correção. Isso acontece porque, como diz o Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina nosso caminho, nos ajuda a entender a vontade de Deus e nos guia em tempos de dúvida. No entanto, para que possamos reconhecer essa comunicação, é necessário ter uma relação íntima com a palavra de Deus. Não basta apenas lê-la de forma mecânica, mas refletir, meditar e buscar entender o que Deus deseja nos ensinar a cada dia. À medida que nos familiarizamos com as Escrituras, começamos a discernir mais facilmente quando Ele está nos falando. A Bíblia se torna uma fonte viva de sabedoria que nos guia em todas as áreas da vida. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. Quando oramos e pedimos discernimento, Ele nos ajuda a entender as Escrituras e a aplicar o que lemos à nossa vida. Como Jesus disse em João 14:26, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar daquilo que Ele nos disse. Por isso, ao ler a Bíblia, podemos ter a certeza de que Deus está nos falando, seja através de um versículo, de uma passagem ou até mesmo de uma palavra que salta aos nossos olhos de uma maneira especial. Em resumo, a palavra de Deus é uma das maneiras mais claras e poderosas pelas quais Ele se comunica conosco. Se você tem buscado respostas ou direção, não deixe de olhar para as Escrituras. A resposta pode estar ali, pronta para ser descoberta, e Deus pode estar falando diretamente ao seu coração. 2. Portas se abrem ou se fecham inesperadamente. Muitas vezes na vida, passamos por momentos de incerteza, onde buscamos saber qual caminho seguir, que decisões tomar e o que Deus quer para nós em determinado momento. É natural querer saber se estamos no caminho certo, e uma das formas mais claras de saber se Deus está nos guiando é observando as portas que se abrem ou se fecham inesperadamente em nossa vida. Deus muitas vezes usa as circunstâncias para nos mostrar sua direção, seja abrindo portas para novas oportunidades ou fechando portas para nos livrar de caminhos que não são parte de seu plano para nós. Quando uma porta se fecha de forma repentina,
pode ser um sinal claro de que Deus está nos protegendo de algo que não seria para o nosso bem. Às vezes, nos sentimos frustrados quando nossos planos não se concretizam, mas devemos lembrar que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar nos livrando de algo que a longo prazo não nos faria bem. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso nos lembra que, mesmo quando não entendemos o motivo de uma porta fechada, devemos confiar que Deus está trabalhando para nosso bem. Por outro lado, quando uma porta se abre de maneira inesperada, pode ser um sinal de que Deus está nos conduzindo por um novo caminho. Às vezes, nos encontramos em situações onde uma oportunidade aparece do nada, como uma bênção que nem sabíamos que estava à nossa espera. Deus pode abrir portas que parecem impossíveis de se abrir, e quando isso acontece, é um sinal claro de sua orientação. Quando algo parece fluir de maneira natural, quando nos sentimos em paz e tudo se encaixa de maneira perfeita, pode ser uma confirmação de que estamos indo na direção certa. Como diz em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, é um sinal de que Ele está abrindo um caminho para algo maior e melhor, e precisamos estar atentos para reconhecer esses momentos. Entretanto, é importante aprender a discernir os tempos e as circunstâncias. Nem toda porta aberta ou fechada é necessariamente um sinal de Deus. Precisamos buscar orientação através da oração, meditação na palavra e discernimento do Espírito Santo para ter certeza de que estamos sendo guiados corretamente. Às vezes, uma porta pode se abrir por um momento, mas não é a vontade de Deus para nós naquele momento. Outras vezes, uma porta pode se fechar, mas isso pode ser uma preparação para algo muito maior que está por vir. Portanto, quando as portas se abrem ou se fecham inesperadamente, devemos parar para refletir sobre o que isso pode significar. Devemos orar, pedir a Deus para nos dar discernimento e confiar que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido no início. A direção de Deus nem sempre é visível de imediato, mas, à medida que aprendemos a confiar nele, passamos a ver como Ele cuida de nós e nos conduz com seu amor e sabedoria. 3. Paz no coração, mesmo em meio ao caos. Uma das maneiras mais claras de saber que Deus está nos guiando é a paz que sentimos em nossos corações, especialmente em momentos de caos e dificuldade. Em meio a problemas familiares, financeiros ou qualquer outro tipo de tribulação, muitos de nós buscamos respostas e direção. Quando nos sentimos perdidos e sem saber o que fazer, uma das maneiras de reconhecer se estamos no caminho certo é perceber a paz que Deus coloca em nosso coração. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, essa paz sobrenatural é um sinal de que Deus está no controle e que Ele está nos guiando. Jesus nos prometeu em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos oferece não é uma paz superficial, que vem apenas da ausência de problemas. A paz que vem de Deus é profunda e inabalável, mesmo quando estamos enfrentando as maiores adversidades. É uma paz que vai além da compreensão humana e que nos dá a confiança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, cuidando de nós e nos guiando. Em muitas situações, podemos estar enfrentando grandes desafios, como uma doença inesperada, um problema no trabalho ou até mesmo questões emocionais que nos perturbam.
Nesses momentos, a nossa tendência natural é ficar ansiosos, preocupados e inquietos. Mas quando estamos sendo guiados por Deus, essa paz inexplicável pode surgir em nossos corações, nos acalmando e nos dando clareza sobre o que fazer. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela vem diretamente de Deus e nos permite continuar firmes, sem perder a esperança. É importante entender que essa paz não significa a ausência de dificuldades, mas a presença de Deus no meio delas. Quando sentimos essa paz no coração, é um sinal claro de que estamos no caminho certo e de que Deus está conosco. Quando tomamos decisões baseadas em Sua vontade, podemos experimentar essa paz, mesmo que os desafios ainda estejam presentes. Muitas vezes, podemos até sentir um certo tipo de desassossego ou ansiedade antes de tomar uma decisão importante. Mas quando oramos e buscamos a direção de Deus, Ele nos concede essa paz interior que nos ajuda a seguir em frente com confiança. A paz também é um indicador de que estamos agindo de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Se, ao tomar uma decisão, sentimos um peso ou angústia persistente, isso pode ser um sinal de que precisamos refletir mais e buscar mais direção. Porém, se mesmo diante de grandes desafios encontramos paz e serenidade, podemos confiar que Deus está afirmando que estamos no caminho certo. Como nos ensina Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz, portanto, é uma confirmação de que Deus está no controle e que, apesar das incertezas da vida, Ele nos sustentará. Podemos então descansar em Sua soberania, sabendo que Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. Se você está passando por um momento difícil e experimenta uma paz inexplicável no coração, é um sinal de que Deus está com você, guiando seus passos e acalmando sua alma. 4. Sonhos e visões com significado. Desde os tempos bíblicos, os sonhos têm sido uma maneira poderosa pela qual Deus se comunica com o ser humano. Muitas vezes, pensamos que os sonhos são apenas imagens passageiras geradas pela nossa mente enquanto dormimos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus pode usar os sonhos para nos transmitir mensagens profundas, instrução, revelação e até orientação para a nossa vida. Deus, em sua soberania, escolhe usar meios como os sonhos para comunicar seu propósito, especialmente quando Ele deseja falar de maneira clara e impactante. No Antigo Testamento, temos o exemplo de José, um dos filhos de Jacó, que teve sonhos proféticos que não apenas impactaram sua vida, mas também a história do povo de Israel. No início, José teve 2 sonhos que indicavam que ele seria exaltado e que até seus irmãos e seus pais se curvariam diante dele. Esses sonhos não eram meras imaginações de um jovem, mas uma revelação direta de Deus sobre o futuro. E como sabemos, mais tarde, esses sonhos se cumpriram quando José se tornou governante no Egito e seus irmãos, em momentos de necessidade, vieram até ele. Outro exemplo poderoso de como Deus usa os sonhos é o de Daniel, que teve visões e interpretações de sonhos que não eram apenas simbólicas, mas que revelavam planos futuros de Deus para as nações. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ninguém poderia interpretar, mas com a ajuda de Deus, Daniel foi capaz de revelar o significado do sonho, mostrando que ele falava sobre o futuro dos impérios e o reino eterno de Deus. No Novo Testamento, também vemos como Deus usou sonhos de maneira direta para guiar seus servos. Um exemplo claro disso é José, o esposo de Maria.
Quando ele soube que Maria estava grávida, um anjo apareceu a ele em sonho e lhe explicou o propósito de Deus na concepção de Jesus. O próprio nascimento de Jesus foi precedido por uma série de orientações divinas, incluindo sonhos que ajudaram a proteger a família de Herodes e os guiaram em momentos críticos. Esses exemplos nos mostram que os sonhos podem ser uma forma legítima pela qual Deus se comunica conosco. Quando Deus quer nos direcionar ou nos alertar sobre algo importante, Ele pode usar os sonhos para revelar verdades ocultas. É importante, no entanto, lembrar que nem todo sonho tem um significado divino. Muitas vezes, nossos sonhos são apenas reflexões do que vivemos durante o dia ou de nossos pensamentos e emoções. Contudo, quando Deus realmente deseja falar conosco por meio de um sonho, Ele faz isso de maneira clara e impactante. Então, como podemos saber quando um sonho é de Deus e tem um significado espiritual? Primeiro, devemos orar pedindo discernimento. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, e ele nos ajudará a entender o que Deus quer comunicar através de nossos sonhos. Além disso, os sonhos de Deus geralmente estão alinhados com sua palavra. Se um sonho nos traz paz e convicção, e se está em harmonia com os princípios bíblicos, é possível que seja uma mensagem divina. Também podemos buscar a confirmação de outros cristãos maduros ou buscar o conselho de líderes espirituais para validar o que sentimos em nossos corações. Outro aspecto importante é o impacto que um sonho pode ter em nossa vida. Quando Deus nos fala através de sonhos, Ele frequentemente nos dá um senso de propósito ou uma direção clara que deve ser seguida. Os sonhos que vêm de Deus não apenas trazem esclarecimento, mas também um chamado para a ação. Eles podem ser usados para nos direcionar em momentos de indecisão ou para nos alertar sobre possíveis perigos, como vimos em várias passagens bíblicas. Em resumo, sonhos e visões têm um significado profundo na vida espiritual. Quando Deus escolhe usar esse meio para se comunicar conosco, Ele está nos oferecendo uma oportunidade de ouvir sua voz de maneira direta e pessoal. Se você tem tido sonhos que parecem ter um significado especial ou que mexem profundamente com o seu coração, é essencial que você busque a orientação de Deus para entender a mensagem que Ele está transmitindo. 5. Pessoas aparecem com a resposta que você precisava. Muitas vezes, estamos em busca de respostas para questões importantes em nossas vidas. Quando estamos diante de decisões difíceis ou enfrentando desafios, podemos orar, meditar na palavra e até mesmo nos sentir em um estado de espera, aguardando uma direção clara de Deus. E frequentemente, é justamente nesse momento de busca e incerteza que Deus coloca pessoas em nosso caminho, pessoas que trazem exatamente a resposta que precisávamos ouvir. A Bíblia nos ensina que Deus não trabalha de maneira isolada. Ele usa a comunidade de crentes, a igreja e até pessoas fora do nosso círculo mais próximo para nos falar e nos guiar. Muitas vezes, Ele envia a mensagem que precisamos ouvir por meio de alguém que, sem saber, nos transmite uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento ou até uma direção clara para nossas vidas. Essa é uma maneira poderosa de Deus nos orientar, e devemos estar atentos para reconhecer essas intervenções divinas. No Antigo Testamento, vemos vários exemplos em que Deus usou outras pessoas para transmitir sua vontade. Um exemplo claro disso é a história de Moisés e seu sogro Jetro. Moisés estava sobrecarregado com a liderança do povo de Israel, e embora fosse o escolhido de Deus, ele precisou ouvir o conselho de Jetro, que com sabedoria lhe deu orientações práticas sobre como delegar tarefas e organizar a liderança. Em Êxodo 18, 24 e 26, lemos que Moisés ouviu e seguiu o conselho de seu sogro, o que resultou em uma organização melhor e mais eficaz para liderar o povo.
Este exemplo nos ensina que Deus pode usar até pessoas que não estão diretamente envolvidas no nosso ministério ou caminhada com Deus para nos trazer orientação. No Novo Testamento vemos que Deus também usou pessoas para guiar e corrigir seus servos. Um exemplo disso ocorre em Atos 21, quando o apóstolo Paulo está a caminho de Jerusalém e, por meio de uma profecia de Ágabo, recebe um aviso sobre os perigos que aguardavam na cidade. Deus falou com Paulo através de Ágabo para que ele estivesse ciente do que estava por vir. E isso fez parte do processo de preparação de Paulo para os desafios que ele enfrentaria. Esses exemplos demonstram claramente que Deus pode e frequentemente usa outras pessoas para nos dar as respostas e orientações de que precisamos. Às vezes, a resposta que buscamos está bem diante de nós, na boca de um amigo, de um líder espiritual ou até de um estranho que fala uma palavra específica que nos toca profundamente. Não devemos subestimar como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou proximidade conosco, para falar diretamente ao nosso coração. Quando alguém aparece com uma resposta que você precisava, é importante discernir se essa mensagem realmente vem de Deus. Como sempre, devemos orar e confirmar a palavra que ouvimos, alinhando-a com a verdade da Escritura. Se o que essa pessoa compartilhou está em harmonia com os princípios da Bíblia, é um bom indicativo de que Deus está se comunicando conosco por meio dela. Além disso, é importante lembrar que a resposta pode vir de forma simples ou até inesperada. Às vezes, Deus pode usar uma palavra de conforto, um conselho prático ou até uma simples conversa para nos trazer clareza. A chave é estarmos atentos e prontos para ouvir, reconhecendo que muitas vezes Deus escolhe se manifestar através da voz de outras pessoas para nos guiar em momentos cruciais. Por fim, quando uma pessoa aparece com uma resposta que você precisava, não se esqueça de agradecer a Deus por sua intervenção e por usar alguém para te ajudar. Seja aberto a ouvir e receba a orientação com humildade, confiando que Deus está cuidando de você e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Ele está sempre em ação e os outros podem ser instrumentos poderosos em seu propósito para nós. 6. Um peso no coração para mudar algo. Em nossa jornada com Deus, muitas vezes, Ele nos chama à transformação interior. E uma das formas mais profundas de perceber isso é quando sentimos um peso no coração, uma sensação de desconforto ou inquietação que não conseguimos ignorar. Esse peso não é algo físico ou meramente psicológico, mas é uma expressão do Espírito Santo tentando nos alertar para uma mudança necessária em nossa vida. Esse sentimento pode surgir quando algo em nossa vida não está alinhado com a vontade de Deus. Pode ser um relacionamento tóxico, um pecado que estamos escondendo, uma atitude de orgulho ou até uma escolha de vida que Deus deseja que deixemos para trás. O peso no coração é o Espírito Santo trabalhando em nós, nos convictando do que precisa ser mudado para que possamos crescer espiritualmente e viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes, esse peso vem quando estamos tentando ignorar algo em nossa vida que sabemos que não está certo. Pode ser um comportamento, uma decisão, ou até um hábito que estamos carregando e que está nos afastando da vontade de Deus. O incômodo no coração surge como um sinal de alerta, uma maneira de Deus nos chamar de volta ao caminho da obediência. Essa sensação de peso não é algo que passa facilmente, mas persiste até que tomemos uma decisão de mudança. Essa incomodidade é uma bênção, porque ela nos impulsiona a agir e a corrigir aquilo que não está certo. Esse incômodo pode vir de diversas formas. Às vezes, ele se manifesta como um desconforto interior, uma sensação de que algo está errado, mesmo sem conseguirmos identificar exatamente o que é. Outras vezes, pode ser mais claro, como uma voz interior nos lembrando de algo que precisamos fazer ou uma consciência pesada sobre algo que precisamos confessar ou resolver.
Em outros momentos, o peso pode ser algo mais direto, como um chamado para abandonar um pecado específico ou tomar uma atitude que estamos evitando, como perdoar alguém que nos feriu ou mudar de direção em um relacionamento ou trabalho. No entanto, é importante entender que esse peso no coração nunca vem para nos punir ou nos condenar, mas sim para nos corrigir e nos guiar para um lugar melhor. Quando Deus coloca esse peso sobre nós, Ele está nos chamando para a mudança, não para nos deixar em culpa ou angústia. O objetivo de Deus é sempre nos purificar, nos restaurar e nos aproximar dEle. Quando sentimos essa pressão no coração, devemos vê-la como uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos alinhar mais profundamente com a sua vontade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, fala sobre como o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 8,16. Esse peso no coração é muitas vezes a obra do Espírito Santo em nós, nos levando a reconhecer as áreas em que precisamos de mudança. Ele não nos força, mas nos guia com amor, paciência e graça. A resistência a esse peso pode nos afastar da paz e da felicidade que vem da obediência, mas quando decidimos responder ao chamado de Deus para mudar, podemos experimentar uma sensação de libertação e renovação. Por exemplo, pode ser que você sinta um peso no coração quando Deus está te chamando a perdoar alguém que te feriu profundamente. Esse peso, embora desconfortável, é um convite divino para você experimentar o perdão e, ao mesmo tempo, se libertar do fardo do rancor e da amargura. Ou talvez você sinta um peso sobre um comportamento específico, como um vício ou uma atitude egoísta, e Deus está te chamando a abandonar isso para viver de uma maneira mais honrada diante dele. Ao sentirmos esse peso, é fundamental buscarmos a orientação de Deus. A oração e a meditação na palavra são ferramentas poderosas para discernir o que Deus está nos pedindo. Ele pode nos dar clareza e sabedoria para entender o que precisa ser mudado e como dar os próximos passos. Às vezes a mudança pode ser instantânea, mas outras vezes ela é um processo gradual, onde Deus nos dá a força para caminhar em direção à transformação. Um aspecto importante desse peso no coração é que, apesar do desconforto que ele nos causa, ele também nos oferece um convite para mais intimidade com Deus. A mudança que ele está nos chamando a fazer é uma oportunidade para crescer em fé, para aprender a confiar mais plenamente em sua orientação e para experimentar a alegria da obediência. Quando respondemos a esse peso com um coração aberto e disposto, Deus se torna ainda mais presente em nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando a viver da maneira que Ele planejou para nós. Em resumo, quando sentimos um peso no coração para mudar algo, devemos considerar isso como um sinal claro de que Deus está nos chamando para nos alinharmos mais profundamente com sua vontade. Embora o processo de mudança possa ser desafiador, ele sempre resulta em crescimento espiritual e em maior proximidade com Deus. O Espírito Santo está conosco nesse processo, oferecendo-nos a graça necessária para tomar a decisão certa e viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossas vidas. 7. Uma repetição de mensagens e sinais. Na caminhada cristã, uma das formas mais poderosas que Deus usa para nos comunicar é através da repetição de mensagens e sinais. Quando algo começa a aparecer repetidamente em nossa vida, seja através de versículos bíblicos, pregações, músicas ou até mesmo nas conversas do dia a dia, devemos ficar atentos, pois pode ser uma maneira de Deus reforçar uma mensagem importante que Ele quer que compreendamos e sigamos. Deus, em sua sabedoria infinita, muitas vezes utiliza a repetição como uma forma de garantir que sua voz seja ouvida com clareza.
Ele sabe que muitas vezes estamos distraídos ou ocupados com as circunstâncias da vida e que precisamos ser lembrados de algo importante. A repetição de um versículo ou de uma ideia pode ser o método divino para nos ajudar a internalizar um ensinamento ou direção. Esse fenômeno é algo profundamente bíblico e podemos ver ao longo das Escrituras como Deus usa a repetição para comunicar seus propósitos. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos que Deus repetiu mensagens e sinais para seus servos, confirmando suas vontades e ações. Um dos exemplos mais claros disso está na história de José, que teve 2 sonhos semelhantes, que indicavam o mesmo futuro e o mesmo propósito, sua ascensão ao poder e a salvação de sua família durante a fome. Gênesis 37, 5, 11. O fato de José ter tido 2 sonhos idênticos não foi por acaso. Foi uma confirmação clara de que Deus estava revelando um propósito divino de maneira inequívoca. Outro exemplo de repetição pode ser encontrado em Gênesis 41, quando Faraó teve 2 sonhos que se repetiam, ambos anunciando a mesma mensagem sobre os anos de abundância, seguidos de anos de escassez que viriam sobre o Egito. Quando Deus repete algo, Ele quer garantir que a mensagem seja entendida. Assim como Ele fez com José e Faraó, Deus pode usar sinais repetidos para nos alertar sobre algo importante. No Novo Testamento, vemos que Jesus também usou a repetição para ensinar seus discípulos. Ele frequentemente dizia: "Quem tem ouvidos, ouça." Mateus 11, 15, enfatizando a importância de prestar atenção e compreender suas palavras. Essa repetição não era acidental. Ela servia para sublinhar a necessidade de discernir a voz de Deus e tomar decisões fundamentadas em sua verdade. Quando uma mensagem ou um tema começa a aparecer de várias formas e em diferentes contextos, é um sinal de que Deus está tentando nos chamar a atenção de maneira mais forte. Esse padrão de repetição também pode se manifestar em nosso dia a dia. Pode ser que você tenha ouvido um versículo específico em um culto, em uma conversa com um amigo, ou até em uma música que tocou em um momento inesperado. A mesma ideia ou versículo volta à sua mente ou é mencionado em um sermão, ou você encontra aquele mesmo trecho de novo ao abrir a Bíblia. Isso pode ser um sinal claro de que Deus está tentando falar com você diretamente sobre um assunto específico. Além disso, a repetição pode ocorrer de maneiras mais sutis. Às vezes, Deus usa circunstâncias da vida para reforçar uma mensagem que Ele já nos deu. Pode ser que você esteja enfrentando um desafio em particular, e várias situações semelhantes surgem, todas apontando para a necessidade de tomar uma decisão ou mudar a sua abordagem em relação a esse problema. Isso é Deus tentando comunicar algo importante. E a repetição desses sinais pode ser a sua maneira de nos dar a direção que precisamos. A chave para entender quando a repetição é uma mensagem divina é a atenção e o discernimento. Não devemos simplesmente passar por essas repetições como se fossem coincidências ou eventos aleatórios. Precisamos nos perguntar: por que isso está acontecendo com tanta frequência? O que Deus está tentando me dizer? A repetição de mensagens pode ser um convite para orarmos mais profundamente sobre o que Deus está revelando e para estarmos mais atentos ao que Ele quer que façamos. A repetição também pode ser uma forma de Deus nos fortalecer em nossas decisões. Às vezes, estamos hesitantes ou inseguros sobre algo. E Ele começa a repetir os sinais para nos dar confiança de que estamos no caminho certo. Essa confirmação divina pode nos ajudar a dar o passo de fé necessário, seja para tomar uma decisão importante ou para seguir a sua vontade sem medo. Por exemplo,
Se você sente que Deus está chamando você para um novo ministério ou para uma mudança de direção na sua vida, você pode começar a ouvir a mesma mensagem em várias fontes. Em um sermão, em um artigo, em uma conversa com um amigo. E cada vez que isso acontece, o peso da mensagem fica mais claro e mais forte. Essa repetição pode ser um sinal de que é hora de dar o próximo passo com confiança, sabendo que Deus está confirmando sua vontade em sua vida. Em momentos de dúvida ou incerteza, a repetição de sinais e mensagens de Deus pode ser um alicerce importante para a nossa fé. Deus não quer que caminhemos no escuro, sem saber qual direção tomar. A repetição das mensagens divinas é uma forma de nos ajudar a discernir com clareza o que Ele deseja para nossas vidas. E à medida que começamos a perceber essa repetição, podemos encontrar paz e confiança, sabendo que estamos sendo guiados por Deus em todos os momentos. Portanto, quando perceber que algo está se repetindo em sua vida, seja uma ideia, uma passagem bíblica, uma frase ou uma mensagem, preste atenção. Pode ser Deus falando de maneira mais clara, guiando, corrigindo ou confirmando o que Ele deseja para você. Não ignore esses sinais, mas use-os como uma oportunidade de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele deseja que vivamos de acordo com sua vontade. E a repetição das mensagens divinas é uma maneira amorosa de garantir que estamos seguindo o caminho certo. Deus está sempre falando conosco, mas precisamos estar atentos para ouvir. Se algum desses sinais ressoou com você, compartilhe nos comentários sua experiência. Queremos saber como Deus tem falado ao seu coração. Se este vídeo tocou no seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.